Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez para darmos sequência ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Eu sou o professor Wagner Klein, professor de Física, terapeuta holístico, e você está no canal Sob Nova Visão. Quando você acordar, comece bem o seu dia, deve a tristeza atirar, Dando sequência ao nosso estudo e por somente alegria, deste capítulo, que é Emancipação da Alma, vamos agora neste vídeo colocar dois itens, porque são dois itens relativamente curtos. O primeiro é transmissão oculta do pensamento. Questão número 419. Por que a mesma ideia e de uma descoberta, por exemplo, surge sobre vários pontos ao mesmo tempo? Resposta. Já vos dissemos que durante o sono os espíritos se comunicam entre si. Pois bem, quando o corpo desperta, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem acredita tê-lo inventado. Assim, vários podem encontrar a mesma coisa a um só tempo. Quando dizeis que a ideia está no ar, usais uma figura mais justa do que acreditais. Cada um contribui em propagá-la, sem suspeitar. Kardec faz uma conclusão. Nosso espírito revela assim frequentemente a outros espíritos, e sem o nosso conhecimento, o que se faz objeto de nossas preocupações durante a vigília. 420. Podem os espíritos se comunicar se o corpo está completamente desperto? Resposta. O espírito não está encerrado no corpo como uma caixa. Ele irradia por todos os lados. Por isso, ele pode se comunicar com outros espíritos, mesmo no estado de vigília, ainda que o faça mais dificilmente. Questão 421. Por que duas pessoas perfeitamente despertas têm instantaneamente a mesma ideia? Parece retórica com a primeira, né? Com a 419. Resposta. São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos, mesmo quando o corpo não dorme. E aí vai o Kardec faz outra conclusão. Há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamentos que faz duas pessoas se verem e se compreenderem sem necessidade dos sinais exteriores da linguagem. Poder-se-ia dizer que elas falam a linguagem dos espíritos. Bom, então, desse tópico, transmissão oculta do pensamento, é muito recheado isso na literatura da física, né? Quando dois pensadores em situações diferentes descobrem e escrevem e falam sobre o mesmo fenômeno, né? Acho que a mais célebre desses episódios foi a descoberta do cálculo diferencial integral, ao qual podemos atribuir separadamente para Leibniz, na Alemanha, e para Newton, na Inglaterra, sendo que ambos chegaram a conclusões por caminhos diferentes, e ambos acreditando que a descoberta é simplesmente deles, né? Mas bem provável que eles tenham se comunicado até mesmo no plano espiritual, né? Nesta visão aqui, ou tenham participado simultaneamente de uma conversa com um terceiro espírito que pudesse dizer a eles e a outros tantos o que estava por ser desenvolvido na matemática. Newton foi de forma física, com experimentos e deduções, e Leibniz pela geometria, também desenvolvendo a matemática, né? E os dois chegaram, não exatamente no mesmo momento, mas um descobriu primeiro e como fala, publicou primeiro que o outro, tal.
mas isso daí não diz que não significa exatamente que por um publicar primeiro que o outro, aquele tenha tido um desenvolvimento final primeiro. O outro também tem um desenvolvimento, só que talvez mais lento, mas no fim os dois chegaram na mesma conclusão por caminhos diferentes, né? Isso é muito comum também, por exemplo, na época da relatividade, que o Einstein acabou sendo coroado porque realmente ele desenvolveu integralmente, mas outros pensadores matemáticos também estavam chegando perto, né? Mas por outros caminhos, né? O Einstein foi pelo caminho de mais assim dedutório, né, do que matemático, né? A matemática para ele veio dando suporte à ideia que ele tinha, ao pressentimento que ele tinha do que era a relatividade. Bom, vamos então aqui. Isso eu estou falando, né, da física, mas também deve se relacionar a diversas outras áreas do conhecimento, né? Duas pessoas, em momentos diferentes, desenvolverem conceitos semelhantes e, portanto, falarem da mesma coisa, né? Agora, outro item é letargia, catalepsia e mortes aparentes. Questão 422. Os letárgicos e os catalépticos veem e ouvem geralmente o que se passa ao seu redor, mas não podem se manifestar. É pelos olhos e orelhas do corpo? A pergunta do Kardec está dizendo: no estado de cataléptico ou letárgico, o corpo pode ouvir, pode ver, porém não manifestar essa capacidade. Então diz o espírito: não, pelo espírito. O espírito se reconhece, mas não pode se comunicar. Eu pergunto a Kardec: por que ele não pode se comunicar? Aí o espírito responde: o estado do corpo se opõe a isso. Estado particular dos órgãos vos dá a prova de que há no homem outra coisa além do corpo, visto que o corpo não tendo mais função, o espírito ainda age. Então, ele está dizendo: o corpo não consegue ver nem ouvir, o espírito sim, e isso carrega a memória do corpo. O Kardec pergunta: na letargia, o espírito pode se separar inteiramente do corpo, de maneira a dar-lhe todas as aparências da morte e voltar em seguida? Então o espírito responde: na letargia, o corpo não está morto, já que há funções que permanecem. A vitalidade aí está em estado latente, como na crisálida, mas não está aniquilada. Ora, o espírito está unido ao corpo, tanto que ele vive. Uma vez rompidos os laços pela morte real e a desagregação dos órgãos, a separação é completa e o espírito aí não retorna mais. Quando um homem que tem as aparências da morte retorna à vida, é porque a morte não havia se completado. Questão 424. Pode-se, por meio de cuidados dados a tempo, reatar os laços prestes a romper-se e retornar à vida um ser que, por falta de socorro, estava definitivamente morto? Sim, sem dúvida. E disso tendes todos os dias uma prova. O magnetismo é, nesse caso, um poderoso meio porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta e que era insuficiente para manter o funcionamento dos órgãos. E aí conclui o Kardec: a letargia e a catalepsia têm o mesmo princípio, que é a perda momentânea da sensibilidade do movimento por causa fisiológica, ainda inexplicada. Elas diferem em que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. E, na catalepsia,
ela é localizada e pode afetar uma parte mais ou menos extensa do corpo, de maneira a deixar a inteligência livre para manifestar-se, o que não permite confundi-la com a morte. A letargia é sempre natural. A catalepsia é algumas vezes espontânea, mas pode ser provocada e desfeita artificialmente pela ação magnética. Então, muitas vezes a gente confunde esses dois estágios, né? O letárgico e o cataléptico. Então, por exemplo, aqui está deixando claro que a catalepsia é alguma coisa parcial, né? E a letargia já é quase que total, né? Porém, o corpo ainda pode, devido a esse magnetismo, voltar ao estado de vida, né? Não é morte. Então, agora a gente vai dar um pause e no próximo vídeo eu volto com sonambulismo. Deixe seu like, ative o sininho, inscreva-se no canal, comente, compartilhe e vamos levar essas mensagens a mais pessoas, tá bom? Vejo você no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Quando você acordar, comece bem o seu dia. Deve a tristeza tirar e por somente alegria.